Boa tarde. É um novo embaraço no governo. O secretário de Estado da Defesa demitiu-se por suspeita de corrupção. Marco Capitão Ferreira foi constituído arguido numa investigação a contratos que terão lesado os contribuintes em milhares de euros. Para além de corrupção, o secretário de Estado é suspeito de participação económica em negócio, quando ainda não era membro do governo. É o 13º governante a demitir-se desde que este governo entrou em funções. Os inspectores ainda estavam na casa de Marco Capitão Ferreira. Já a proposta de exoneração tinha seguido para o Presidente da República. A nota do gabinete do Primeiro-Ministro diz ainda que foi o próprio quem pediu a demissão. Marco Capitão Ferreira é suspeito de corrupção e participação económica em negócio, quando ainda não era governante. É o mais recente arguido da Operação Tempestade Perfeita. Pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Estão em causa contratos de adjudicação com empresas privadas que terão lesado o Estado em muitos milhares de euros. O principal visado é Alberto Coelho, ex-diretor-geral dos Recursos da Defesa Nacional. E um dos casos em investigação é a derrapagem no custo das obras do antigo Hospital Militar de Belém. Alberto Coelho foi a escolha de João Gomes Cravinho para presidente da Empordef, a empresa pública de defesa. O ministro teve de ir ao Parlamento explicar porque é que fez esta nomeação, quando já havia indícios de derrapagem nas obras do Hospital Militar. O agora ex-secretário de Estado da Defesa esteve na mesma audição. Quer enquanto presidente da IDD, quer enquanto secretário de Estado, não tome decisões em função daquilo que é publicado na comunicação social. A informação que é publicada tem a sua importância e papel nestes processos, mas não pode ser o fundamento único para conduzir ou afastar pessoas dos seus cargos ou funções. Os inspectores também estão a investigar um contrato de assessoria entre Marco Capitão Ferreira e Alberto Coelho. Em 2019, antes de ir para o governo, Capitão Ferreira recebeu 61 mil euros por prestação de serviços de assessoria à entidade liderada por Alberto Coelho. O contrato tinha um prazo de 60 dias, mas foi executado em apenas 5. Durante esses 2 meses, foi nomeado para presidente da Empordef. Pode estar em causa a violação do Estatuto do Gestor Público e é por isso que Capitão Ferreira vai ao Parlamento na próxima semana dar explicações. No último fim de semana, a Ministra da Defesa defendia o ainda Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado deu-me informação sobre o contexto e os processos relativos a essa assessoria que fiz e deu também respostas a perguntas que nos chegaram de deputados. O Jornal Expresso revelou mais um caso. Como gestor público, na IDD Portugal Defence, o grupo que detém empresas de defesa, Capitão Ferreira terá contratado um assessor fantasma para fazer este estudo sobre a economia da defesa. Só que o coordenador do documento disse ao jornal que o tal assessor não escreveu uma linha e que nunca o viram na empresa. Foi um dia longo e agitado no Ministério da Defesa. À hora do almoço, o Presidente da República informava que tinha aceitado a demissão do Secretário de Estado da Defesa. Nessa altura, os inspectores já tinham terminado as buscas. O Primeiro-Ministro foi questionado pela RTP e não quis comentar a demissão do Secretário de Estado da Defesa. António Costa está a assistir aos concertos do Nós Alive no Passeio Marítimo de Algés. Não, mesmo só uma visita rápida para dar um abraço ao Álvaro Pavões, para ver a organização e agora tenho que ir preparar o Conselho de Ministros da manhã. Teve uma demissão hoje no seu governo? Sim, mas não, sobre isso não vou falar, está bem? Ok? Muito obrigado. Tudo bem? O Secretário de Estado da Defesa de Missionário tornou-se o 20º arguido da Operação Tempestade Perfeita. Em causa estão contratos de adjudicação que terão prejudicado os contribuintes. O dia 2 da Tempestade Perfeita fez-se com menos aparato policial que da primeira vez. A operação foi cirúrgica, 2 mandados de busca a apontar ao mais recente suspeito de uma investigação que tem agora 20 arguidos.
7 meses depois, os inspectores da PJ estiveram de novo no Ministério da Defesa. Estiveram também em casa de Marco Capitão Ferreira, com um único objetivo: a recolha de elementos probatórios complementares e relacionados com suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas, designadamente corrupção e participação económica em negócio. A tempestade perfeita atingiu o governo, mas já antes tinha feito estragos políticos. Em dezembro do ano passado houve 5 detenções. Os arguidos pagaram 200 mil euros de caução para ficarem em liberdade. Entre os suspeitos estava Alberto Coelho, que durante 6 anos esteve à frente da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Terá estado também à frente de um esquema de subornos. Entre os ajustes diretos para a realização de obras, a do Hospital Militar deu nas vistas. Passou de 750 mil euros para mais de 3 milhões. Havia já uma auditoria interna a apontar responsabilidades a Alberto Coelho na derrapagem dos custos, quando Gomes Cravinho nomeou presidente da Empordef, empresa pública de defesa. Em fevereiro deste ano, o ministro admitiu que tinha errado. Sabendo o que sei hoje, obviamente que não o teria nomeado para outras funções. Sobreestimei aquilo que tinha sido todo o currículo do Dr. Alberto Coelho e subestimei a outra parte que vem presente no relatório da auditoria. A investigação às obras fictícias começou em 2018. Em causa estarão crimes de corrupção e abuso de poder que terão lesado o Estado em milhares de euros. Bem-vindos. Caiu mais uma peça do Governo. O secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, apresentou admissão depois da Judiciária ter feito buscas na casa do governante e no próprio Ministério da Defesa por suspeitas de corrupção. É o 13º membro do Governo a cair desde que o PS conquistou a maioria absoluta. A demissão foi tornada pública logo de manhã num comunicado do gabinete do Primeiro-Ministro. A notícia da 13ª demissão no governo de maioria absoluta chegou, ainda não eram 9 da manhã, numa nota do gabinete do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro apresentou ao Sr. Presidente da República a proposta de exoneração do Secretário de Estado da Defesa Nacional, que lhe foi transmitida pela Ministra da Defesa Nacional, a pedido do próprio. A meio da manhã, a explicação que faltava. O secretário de Estado tinha sido constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio depois de buscas da Polícia Judiciária em sua casa e no Ministério da Defesa no âmbito do processo Tempestade Perfeita. Ainda esta semana tinha sido aprovada no Parlamento uma audição por causa de outra polémica noticiada pelo Expresso. Em 2019, foi contratado pela Direção-Geral de Recursos da Defesa, então liderada por Alberto Coelho, outro arguido na mesma investigação. Recebeu 61 mil euros por um contrato de assessoria para executar em 60 dias. O dinheiro terá sido pago na íntegra, mas ao fim de uma semana terminou o contrato porque Marco Capitão Ferreira foi nomeado para a Empordef. O Sr. Secretário de Estado deu-me informação sobre o contexto e os processos relativos a essa assessoria que fiz. Estou a crer que no Parlamento é o lugar certo onde vai ser possível detalhar a variedade e complexidade de aspectos que têm a ver com os contratos em causa. Marco Capitão Ferreira é a 13ª baixa entre 2 ministros e 11 secretários de Estado do governo que tomou posse há 15 meses. Já tinha sido chefe de gabinete de Nuno Severiano Teixeira quando este era ministro da Defesa no governo de José Sócrates. Antes de chegar à Secretaria de Estado da Defesa, estava na IDD, a holding estatal das indústrias de defesa, por nomeação do então ministro da Tutela, João Gomes Cravinho. A exoneração foi aceita pelo Presidente da República numa nota de uma linha que não indica quem será o sucessor de Marco Capitão Ferreira. Marco Capitão Ferreira é o 20º arguido na Operação Tempestade Perfeita por suspeitas de corrupção. Em causa um contrato de dezenas de milhares de euros para recrutar um assessor que recebeu dinheiro, apesar de só estar em funções 4 dias. E há um elemento central nestas suspeitas. Alberto Coelho, o homem das obras no Hospital Militar de Belém e principal arguido da Tempestade Perfeita.
chefe de Estado-Maior. Marco Capitão Ferreira, agora ex-secretário de Estado, é suspeito de corrupção e participação económica em negócio. Terá beneficiado de milhares de euros com um alegado contrato de fachada realizado com um ex-administrador do Alfeite para assessor da administração no Portugal Defence. O Estado terá pago 65 mil euros para 4 dias de funções que o assessor nunca terá exercido. O contrato terá sido assinado em março de 2019 entre Marco Capitão Ferreira e a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, à data liderada por Alberto Coelho, um dos principais arguidos da Operação Tempestade Perfeita. Alberto Coelho, alto quadro da administração pública, terá lesado o Estado em vários milhões de euros. Foi detido pela PJ em dezembro do ano passado, juntamente com mais 4 altos funcionários. Estão todos em liberdade. Alberto Coelho será o principal responsável por uma teia criminosa que, através de conluio com empresas privadas, algumas criadas apenas para o efeito, lesaram o Estado na sequência de adjudicações por ajuste direto que contornaram as regras da contratação pública. O caso mais flagrante é o da remodelação do Hospital Militar de Belém, em Lisboa, cujo valor inicial da empreitada era de 750 mil euros e que acabou por custar mais de 3 milhões. Marco Capitão Ferreira é agora o 20º arguido do processo. Vai ser ouvido em interrogatório nos próximos dias, tal como apuramos. A acusação deverá ser conhecida até final do mês. Boa noite e bem-vindos. O secretário de Estado da Defesa foi constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio. Marco Capitão Ferreira demitiu-se esta manhã, depois da Judiciária ter efetuado buscas domiciliárias. Entre outras suspeitas, o agora ex-secretário de Estado terá contratado um assessor que nunca exerceu funções. Os inspectores da Polícia Judiciária entraram em casa de Marco Capitão Ferreira ao início da manhã à procura de provas sobre atos praticados entre 2018 e 2021. E quando saíram, o secretário de Estado da Defesa estava constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio. A demissão do governo seria uma questão de tempo. Quando foi comunicada pelo gabinete do Primeiro-Ministro, o nome de Marco Capitão Ferreira já fazia manchete nos jornais por causa de um estudo. De seguida fará uso da palavra o presidente da IDD Portugal Defence, Marco Capitão Ferreira. Em dezembro de 2021, era apresentado o estudo Economia da Defesa. Hoje é um dia feliz, chegámos aqui a partir de muito trabalho de muitas pessoas. Nem todas terão dado o mesmo contributo. José Miguel Fernandes foi nomeado assessor da administração da IDD Portugal Defence, precisamente para realizar o estudo, mas o coordenador garante que não escreveu uma linha. Ao Jornal Expresso, Ricardo Pinheiro Alves explica que o nome de José Miguel Fernandes só aparece na lista de colaboradores por exigência de Marco Capitão Ferreira, então presidente da IDD, com o objetivo de justificar a continuidade na empresa. Muitíssimo obrigado. O estudo, que há 2 anos passava praticamente despercebido, é agora o último caso numa lista de polémicas a envolver o nome de Marco Capitão Ferreira. Os inspectores da PJ também realizaram buscas no Ministério da Defesa e, ao que a SIC apurou, levaram processos que podem comprometer outros elementos da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional que tiveram intervenção nos contratos investigados na Operação Tempestade Perfeita. Um dos documentos em investigação pela Judiciária é o contrato de assessoria técnica aos helicópteros EH-101. A SIC tem conhecimento de que no Ministério da Defesa não existe o relatório do trabalho executado por Marco Capitão Ferreira, que recebeu mais de 60 mil euros pelo trabalho.
A proximidade de Marco Capitão Ferreira a Alberto Coelho recua pelo menos a março de 2019, altura em que o principal arguido do caso Tempestade Perfeita contratou o agora ex-secretário de Estado da Defesa. Em causa, um acordo de assessoria técnica para acompanhamento nos processos de negociações aos helicópteros EH-101. Um contrato de 61.500 euros por 5 dias, isto é, 12.000 euros por cada dia de trabalho. A SIC tem conhecimento de que no Ministério da Defesa não existe nenhum registro de trabalho executado por Marco Capitão Ferreira. Existem apenas registros, quer da aprovação da adjudicação, quer do pagamento deste contrato pela Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Uma aprovação assinada por Alberto Coelho. No início de junho, uma investigação da SIC denunciou uma ligação de vários anos entre Alberto Coelho e Marco Capitão Ferreira. Uma ligação que não se esgotava na nomeação do ex-diretor-geral de recursos para a presidência da ETI, uma empresa da esfera da defesa, então liderada por Capitão Ferreira. Nessa altura, já existiam suspeitas de ilegalidade de Alberto Coelho nas derrapagens das obras do ex-Hospital Militar de Belém. De acordo com João Gomes Cravinho, foi o agora ex-secretário de Estado da Defesa quem propôs a nomeação numa conversa informal. Quem se lembrou em primeiro momento em que momento da conversa, em qual conversa das muitas que a gente vai tendo, não lhe sei dizer isso, até porque não tem importância nenhuma. Foi no âmbito do diálogo que existia que efetivamente foi sinalizada a possibilidade da nomeação vir a acontecer, como depois se concretizou. Muito obrigado. A SIC tem informações de que no processo Tempestade Perfeita existiram provas de que o ex-diretor-geral de recursos mostrou preocupação para o local onde ia trabalhar por causa de incompatibilidades com os contratos que tinha assinados. Apesar do receio, acabou por ir para uma das empresas da defesa, a ETI. A ETI é uma empresa da esfera da IDD, presidida na altura por Marco Capitão Ferreira. A empresa pública não publica os relatórios e contas há 2 anos.